Claro que vamos começar do começo, quando as donzelas em apuros surgiram nos videogames. Você deve estar pensando que vou falar da Peach ou da Zelda, não é? Pensou errado. Mas tudo bem, até porque elas são os principais símbolos deste estereótipo nos videogames. Só que, bem antes dessas duas pedirem ajuda ao encanador barrigudo e a um elfo orelhudo, lá em 1985 e 1986, outras donzelas já estavam esperando um herói para salvá-las de alguma enrascada. A começar por Pauline, que lá em 1981 gritava por socorro para um pequeno carpinteiro livrá-la das garras de um gorilão chamado Donkey Kong. A ideia da personagem surgiu, explicando resumidamente, de uma mistura de Popeye e King Kong, o filme clássico do gorila gigante. Ou seja, o primeiro jogo em que botava uma donzela em apuros para ser resgatada já foi inspirado em outras mídias, mostrando que esse estereótipo é antigo pra caramba e não é criação dos videogames. Mais um exemplo surgiu logo no ano seguinte, em 1982, ano em que eu nasci, quando a Taito trouxe uma donzela em apuros em um jogo que, novamente, parece copiar a fórmula de pelo menos dois outros grandes filmes de sucesso, Tarzan e Indiana Jones. Estamos falando de Jungle King, ou Jungle Hunt, um jogo de arcade onde aventureiros superam desafios na selva para salvar garotas em perigo. A recompensa? Um caloroso beijinho na bochecha. Além da Nintendo, claro que a SEGA traria sim donzelas propriamente indefesas em outros títulos. Joe Musashi precisa resgatar uma delas em The Revenge of Shinobi. Alex Kidd precisa resgatar a princesa Lola no jogo Miracle World e em Shinobi World parte para salvar outra menina que é tão genérica que nem nome tem. No primeiro Wonder Boy, há uma donzela em apuros aguardando o herói ao fim do jogo. Praticamente o mesmo plot inexistente de Juju, meu jogo queridinho de infância. Virou festa nos anos 80, jogos onde a única história é herói parte para salvar mulher sequestrada por um terrível vilão. Inclusive com a mesma cena de abertura, com a mina sendo levada por algum bruxo tarado. E a Tecnos nos apresentou seu frutífero beat'em up Double Dragon, que apresentou um lance bem inusitado e polêmico em seu final. Jogando de 2 jogadores, ao finalmente salvar a mocinha, acontece um duelo onde os dois irmãos, Billy e Jimmy Lee, saem no braço pela recompensa final. Mano, imagina jogar o jogo inteiro em modo cooperativo com teu camarada para, no final, você precisar sair no soco contra ele. Com certeza isso daí rolou algumas brigas reais nas casas de fliperama. E sobre a recompensa? Não ficou só no beijinho na bochecha não. O vitorioso ganha um beijo da mocinha, com direito a ver Miriam pagando calcinha. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais quentes do que só um beijinho na bochecha. Em Final Fight temos que resgatar Jessica, que também agradece calorosamente seu salvador no final do jogo. Mas pouca gente sabe que na abertura da versão japonesa de Final Fight, a mocinha aparece de sutiã. Com a 6ª geração de consoles, mídias com maior espaço de armazenamento e maior esforço por parte dos produtores, o estereótipo de donzela em apuros foi menos usado do que antes, mas ainda temos alguns exemplos para citar, como em Shadow of Colossus, onde um jovem precisa cavalgar por uma vasta terra de gigantes para restaurar a vida de uma donzela. Em BioShock Infinite, o jogador recebe a missão inicial de resgatar uma garota, mas o jogo vai muito além. O mesmo vale para The Witcher 3. Geraldão de Rivia parte em busca de Ciri desde o começo do jogo, mas o desdobrar dos eventos ultrapassam o clichê, e muito. No aclamado survival horror Dead Space, o plot central até é um caso de resgate à namorada do protagonista, mas o final, longe de mim querer dar spoilers, mas o que posso adiantar é que o final não é tão feliz quanto nas histórias de Walt Disney. E essa foi uma tendência que vimos a partir da 7ª geração. A narrativa dos jogos ganhou mais importância, e os roteiristas até recorreram ao estereótipo da donzela em apuros, só que sempre adicionando mais elementos à trama e até algumas surpresas. As donzelas em apuros deixaram de estar no conflito do enredo principal e passaram a aparecer apenas em sidequests, eventos menores ou quando estavam na história central, sempre tinha alguma coisa por trás. Mas essas mudanças não vieram apenas por conta de um amadurecimento do mercado de games. Precisou também de muita paulada para os games chegarem a ser como estão hoje.
Diversas críticas do século 20 e 21 postulam contra este tipo de enredo, alegando um viés condescendente com um modelo de mundo patriarcal que inferioriza a figura da mulher. Ou traduzindo, falando que esses jogos são machistas. Em 2012, uma ativista feminista chamada Anita Sarkeesian começou a postar uma série de vídeos na internet expondo a maneira degradante como as mulheres eram retratadas na maioria dos jogos. O que começou como uma mera reclamação desencadeou uma série de eventos que mudou imensamente a forma em que as mulheres aparecem nos jogos. Hoje, mas apesar de toda a polêmica, não há dúvidas que hoje, 8 anos depois dos protestos iniciados por Anita Sarkeesian, a forma como as mulheres aparecem nos games mudou completamente. A verdade é que nem as próprias obras da Disney são como as de antigamente, então por que os games haveriam de ser como os de antes também? Nos resta aceitar que as donzelas não estão mais em apuros, e é até mais provável que elas vão ao resgate dos rapazes.